Muito bem, então a gente vai continuar o nosso teste. A gente, na lição anterior, tinha instalado o VisaNet, fui testar a aplicação e aí deu alguns erros. Eu reiniciei a máquina, apenas isso, né? E agora é esperado que o sistema funcione normalmente, tá? Observe que eu já tenho o módulo Plug and Play e o GP, gerenciador padrão, iniciados automaticamente. Vamos dar uma olhada aqui no inicializar, né? Observe que aqui no inicializar eles mesmos durante a instalação adicionaram, né, a inicialização automática. Provavelmente isso aqui a gente vai remover posteriormente, deixar a inicialização manual ou pela nossa automação comercial. E agora então vou fazer alguns testes. Eu vou iniciar o nosso Connect Sim, que é o nosso emulador. Observe que ela está guardando uma redução, né? Uma redução Z. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou iniciar uma redução Z. Já vou emitir uma redução Z. Redução Z está aqui. E redução em Z emitida, ela fica operacional. Para ver se está tudo ok, eu vou emitir uma leitura X, menu F4. Pronto. Muito bem, então a gente vai fazer a venda de um item. Eu vou então copiar o código do produto, né? Copiar o código do produto aqui da nossa base de dados. É o nosso produto que a gente está usando para teste. E vou jogar esse código do produto em um arquivo TXT. Muito bem, vou salvar esse arquivo no meu desktop. Muito bem, deixei ele aqui, gente. Está aqui o código do produto, vamos colar. E se nós observarmos, agora a gente vai fazer o encerramento dessa venda, pagando com dinheiro e cartão. A gente vai apertar então, escolher o Cielo, né? Que é o único RAID que a gente instalou. Digitar o número do cartão, um número fictício. Processando. Compra foi autorizada. A gente vai acompanhar aqui o nosso emulador do ECF. E aí está então imprimindo o nosso comprovante vinculado, tá ok? Observe que aqui é um comprovante vinculado, né? Ok, terminando a impressão, a gente vai fazer mais um teste. Agora a gente vai desligar o ECF durante a impressão do comprovante vinculado. A automação comercial avisa que a impressora não responde e pergunta se é para tentar novamente, né? Eu vou fazer mais um teste, a impressora continua desligada, então ele vai voltar com a janela. Quando eu clicar em não, ele vai ter que automaticamente desfazer a nossa transação, tá ok?
Observe então que a transação foi desfeita, no entanto, o módulo Plug and Pay oferece essa mensagem, né? Ok para confirmar a transação ou cancelar, né? Então vou confirmar, ele vai pedir uma senha aqui, né? Que nesse caso a senha é 1111. Clique em OK. Clique em OK aqui. E aí então a gente volta para nossa automação, tá ok? Nós vamos alterar a configuração do nosso módulo Plug and Pay para tentar fazer com que ele não peça mais essa confirmação, né? Então ele vai pedir uma senha técnica. A senha técnica está nesse PDF. A gente vai... Esse PDF mostra como instalar, né? A senha técnica está aqui, ó, 314.159. E a gente vai fazer exatamente essa opção aqui, ó, que ele está mostrando, a cata desfazimento. Tá ok? 314.159. A cata desfazimento. Vamos atualizar. Vou sair. E a gente vai fazer um novo teste. Vamos iniciar novamente a automação. Opa, o Sueda não está em linha. Tudo ok. Mais uma venda. Nós vamos colocar em dinheiro, não, tem que ser em cartão. E agora, quando nós formos concluir a venda, a gente vai desligar novamente o nosso ECF, tá ok? Nós vamos desligar o ECF no meio da impressão do comprovante vinculado. A gente desliga, vai nos perguntar novamente, vai avisar que a impressora não responde, eu vou dar um não, e automaticamente vai cancelar a nossa transação, ok? Que ele avisa então que cancelou a última transação, a gente dá um ok. Ele volta para a nossa automação. Tá certo? Muito bem, a gente sai. Vamos anotar aqui a senha, que é 314.159, se eu não me engano. Nós vamos acessar aqui o módulo. Aqui a senha é 11.111. Então a gente vê que nossa última transação então foi desfeita, né? 10:04. Tá ok? Foi desfeita pela nossa aplicação. Muito bem, então a gente instalou corretamente o GP, instalamos corretamente os demais aplicativos. Nós fizemos algumas transações para ver se está funcionando, pelo menos em fluxo completo, né? E agora a gente vai ver, vai analisar o código-fonte, vai começar a analisar o código-fonte em relação à primeira perna, né? A gente lembra lá que quando eu falei do guia técnico, né, nós temos duas pernas, né? A gente vai iniciar a primeira perna, e a primeira perna que nós temos é a requisição. Tá ok? A gente tem a requisição, né? Então aqui está, a gente vai analisar esse processo de enviar a solicitação e confirmar o recebimento. Tá
Tá certo? Então, na verdade, a gente vai analisar o envio da solicitação, melhor dizendo, o recebimento do status da resposta a gente vai analisar na próxima lição, do status e depois o recebimento da resposta ainda na outra lição, tá? Agora a gente vai analisar o envio da solicitação e a geração, a estrutura para geração do arquivo de solicitação, que deve seguir este layout aqui. Vamos lá? Então, dentro deste projeto, projeto que acompanha esse treinamento, existem, na verdade, dentro da solução, na verdade, existem dois projetos. Um é o projeto PAF-SF, que é essa casca que não está completa, que eu estou utilizando aqui apenas para viabilizar os testes no meu TF, mas que no curso de PAF-SF em C# ela está completa, inclusive será homologada, né? Dependendo do momento que você estiver assistindo isso, pode ser que ainda não tenha sido ou já tenha sido homologada. Mas esse aqui, então, o que eu tenho aqui não está completo. Aliás, está bem inconsistente, como a gente já pôde dar uma olhada. Mas para o objetivo desse treinamento, que é a abertura de fazer aquele processo que eu mostrei no início, abertura, fechamento e assim por diante, está atendendo plenamente, nós temos a segunda solução, que essa sim é a solução que vai completa, e essa solução foi homologada, tá? A solução do TF. Essa solução é uma solução bastante simples em termos de classes. Pode ver que eu não utilizei nenhuma estrutura de pacotes, né? De diretórios, de folders aqui, de pastas, né? Então, basicamente, eu tenho essas 4 classes, alguns forms, né? 2 forms, um de mensagens, 2 de mensagens, na verdade, né? E algumas referências, tá? A referência do ACBR a gente utiliza para fazer a comunicação com o ECF, tá certo? Porque o nosso componente TF ele necessita ou ele precisa se comunicar com o ECF. Por esse motivo a gente tem essa referência, e ela é uma referência que é passada no construtor da nossa classe, tá ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui. A nossa classe, então, tem um método construtor, e nesse método construtor eu vou receber uma referência para este ACBR. Observe o seguinte, para ACBR ECF, tá? O ACBR ECF já foi configurado no meu PAF-SF, tá? Então, o meu componente TF não vai se preocupar em saber em qual porta que está o ACBR, qual que é o modelo da impressora e assim por diante. Quando ele recebe essa referência, ele já parte já existe a premissa de que é uma referência para o ACBR plenamente funcional. E aí, se você quer ver como deixar isso aí funcional, você pode ir nos fontes desse nosso PAF-SF, ou você pode, se quiser mais detalhes, depois ter uma versão homologada, você pode também adquirir o outro treinamento que é o do PAF-SF. Mas no caso aqui a gente está recebendo uma referência funcional, tá certo? Atribui essa referência, né, ao nossa propriedade, e aqui eu vou fazer uns testes que a gente vai ver mais para frente, mas que refere-se a regras para que o PAF seja homologado. Nesse caso específico, refere-se ao cancelamento de transações automaticamente pelo TF quando a transação não foi completada com sucesso, tá? Não teve a confirmação, então ele cancela. E isso daí a gente vai ver em mais detalhes quando eu for falar lá do nosso backup, tá ok? Antes de iniciar então a parte referente ao tratamento ou a envio de solicitação, né? Nossa requisição, a gente vai ver aqui que nós temos
algumas, vamos dizer assim, constantes, né? Algumas strings que não vão mudar e que na verdade são os caminhos de for, né? Um é o caminho do nosso GP. O GP então é um arquivo executável, que é esse arquivo aqui. É este arquivo que está nessa pasta aqui, tf.ios, tá ok? Então é um caminho para que a minha automação comercial consiga, o meu componente tf inicie automaticamente o GP. A gente tem um caminho do arquivo de resposta, o intpos 001, que é aquele caminho que eu já falei para vocês, né? Esse caminho é padrão, vai ficar ser fixo, o caminho do arquivo ativo, tá certo? O caminho do arquivo de status e o caminho do arquivo de requisição. Então observe que a pasta é tf.dial-rec intpos 001, é lá que a gente vai gravar, é nessa pasta aqui que nós vamos gravar nosso arquivo de requisição. Muito bem. O arquivo de requisição ele vai ter diversos formatos, tá? De acordo com a transação, observe. Ele vai ter diversos campos, né? De acordo com a transação. Se for um ATV, ele vai ter estes campos. Se for um admin, um módulo chamada de módulo administrativo, estes campos. Se for um check, estes, CRT, estes e assim por diante. Nesse momento a gente só vai ver a estrutura para geração do arquivo, porque as transações mesmo nós vamos ver mais para frente, tá? Então vamos lá. Para a criação do nosso arquivo de requisição, na verdade, para a criação e processamento de qualquer um dos nossos arquivos, a gente usa sempre uma estrutura em dicionário, tá? Por quê? Porque se nós observarmos aqui no guia técnico, na verdade, o que a gente tem é essa estrutura, né? Porque nós vamos ter aqui uma chave e um valor. Então, todos os campos vão ser chave, valor, né? Por esse motivo, eu estou usando um dicionário. Então, para o nosso arquivo de requisição, não é diferente. Eu estou usando uma estrutura de dicionário onde eu tenho chave e valor, tá? Se nós observarmos no método prepara a transação, que é o nosso método é um método prepara a transação, método que prepara, na verdade ele não vai gerar, o que gera é o monta arquivo de requisição, né? Então monta arquivo de requisição é um método bastante simples, né? Não é o prepara a transação. Prepara a transação eu vou chamar ele antes de cada uma das transações para limpar o TF, gerar os valores e assim por diante, os IDs, né? Observe, vou excluir e vou preparar, limpar todos os dicionários e excluir todos os arquivos que porventura existam, né? Aqui nos nossos diretórios. Mas não é esse método que a gente vai ver agora, é o monta requisição. E esse monta requisição então vai abrir um stream writer em cima daquele arquivo de requisição. Eu vou por meio de um for each, eu vou preencher esse arquivo, tá? Então vou passar o valor da chave do meu dicionário e o valor, né? Chave e valor do meu dicionário. O par, né? Eu vou ter um par onde eu tenho chave e valor. Chave e valor. E aí vou preencher. No final eu vou escrever esse arquivo no diretório. Tá certo? Então, bastante simples a montagem. Tá? Miguel, mas onde é que está os campos, né? Os respectivos campos que a gente tem que colocar? Por exemplo, no caso de um ATV, no caso de um ADM. Cada um destes campos vão estar na chamada que eu tenho. Por exemplo, aqui, solicita autoriza cartão. Então, eu monto aqui esses campos, né? CRT, chave, valor. Chave, valor. E aí eu monto para o meu montar. Eu mando para o meu montar arquivo requisição, que vai e grava. Então, vou mostrar aqui um exemplo. A gente vai executar e eu vou abrir um arquivo ali para nós olharmos um arquivo mesmo, como é que ele é, né?
Opa, a impressora está desligada. Muito bem, vamos botar um break. Exatamente aqui. Geramos o primeiro arquivo, a gente vai lá no REC. Opa, é que ele já processou, né? O primeiro arquivo. Na verdade, quando eu gravo o primeiro arquivo, o GP automaticamente já processa, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui... Ó, já gerou o segundo... Ah, tá, agora não. O segundo vai estar ali, porque era o arquivo de ativo, né? Vamos estar aqui pro REC. Tá aqui o arquivo. Vamos abrir esse arquivo. Então aqui está, né? Eu tenho então... deixa eu cancelar. Bom, eu tenho então... o meu dicionário chave, valor... chave, valor, chave, valor, chave, valor e o nosso trailer, tá ok? Então por isso, isso aqui é feito nesse laço aqui, né? Tá certo? Então tá. Basicamente a estrutura para geração do arquivo de requisição é essa, então usei um dicionário e gravo lá no meu diretório de requisição. O conteúdo... A gente já deu uma olhada no guia técnico, mas quando a gente for falar de cada uma das transações, a gente vai ver a produção desse conteúdo especificamente, tá ok? Na sequência, a gente vai ver o processamento da resposta dessa requisição, ou melhor, do arquivo de status, né? Em que o GP confirma o recebimento dessa transação, tá ok? Na sequência, a gente continua.